Você já sentiu como se algo invisível drenasse sua energia sem motivo aparente? Como se, mesmo em silêncio, certas pessoas tivessem o poder de te esgotar emocionalmente. Talvez você não consiga explicar, mas toda vez que sai de certos ambientes ou conversas, é como se uma parte de você tivesse sido levada embora. Isso não é coincidência, nem exagero. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dedicou sua vida a entender os mecanismos ocultos da psique humana, e entre suas descobertas mais perturbadoras está a verdade sobre como nossa energia vital pode ser sugada por forças que nem sempre percebemos. E o pior, muitas vezes, essas forças usam máscaras de amizade, amor ou empatia. Neste vídeo, vamos explorar o lado mais sombrio das relações humanas e como você pode aprender, definitivamente, a se proteger. Na visão de Jung, tudo que está no inconsciente age como uma sombra. E é justamente através dessas sombras que pessoas, sem nem mesmo perceberem, passam a colher a energia dos outros. Elas fazem isso buscando o que não encontram dentro de si. São vazias por dentro, e o único jeito de se sentirem vivas é se conectando a quem brilha, a quem sente, a quem carrega luz. Essas pessoas funcionam como vampiros psíquicos, se alimentam da sua energia emocional, mental e até espiritual. Mas o mais assustador é que, segundo Jung, quanto mais inconsciente você for disso, mais vulnerável você estará. Por isso, o conhecimento é sua primeira e mais poderosa proteção. E neste vídeo, vamos destrinchar como identificar, se defender e, principalmente, como preservar sua energia para que ela nunca mais seja drenada. Talvez você esteja cercado de pessoas que constantemente reclamam da vida, sempre se colocam como vítimas e parecem incapazes de mudar. Acontece que, para Jung, isso não é apenas comportamento, é uma forma de manipulação inconsciente. Esses indivíduos projetam suas dores, traumas e frustrações nos outros para não encararem a si mesmos. E ao fazerem isso, se alimentam da energia de quem os ouve, consola ou tenta ajudar. Mas não se engane, o preço que você paga ao se envolver com esse tipo de pessoa é altíssimo. Sua paz é corroída pouco a pouco. Sua clareza mental se apaga. Sua força vital vai embora sem que você perceba. Até que um dia, você acorda se sentindo exausto. E nem sabe por quê. A verdade é que eles estão colhendo sua energia. E você precisa acordar antes que se torne apenas mais uma fonte para eles. Existe uma maneira de se proteger permanentemente. E não se trata de se afastar do mundo ou viver isolado, mas sim de se conhecer profundamente. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quando você entende as dinâmicas da sua própria psique, reconhece suas vulnerabilidades, suas sombras e seus limites, você se torna inatingível. Porque só quem não se conhece é manipulado. Só quem não sabe quem é, cede seu poder aos outros. A verdadeira proteção está no autoconhecimento, na integração da sombra e no domínio da sua própria energia. E é sobre isso que vamos falar. Porque proteger sua energia não é uma escolha, é uma urgência. Nos próximos minutos, você vai descobrir sinais claros de que alguém está se alimentando da sua energia e aprenderá como cortar esse ciclo silencioso que destrói sua saúde emocional. Vamos aprofundar os ensinamentos de Jung para que você não apenas entenda o que está acontecendo, mas saiba exatamente o que fazer. Prepare-se para uma jornada de revelações, de verdades que talvez doam, mas que vão te libertar. Porque, quando você entende como proteger sua energia, ninguém mais consegue manipulá-la. E quando ninguém mais pode manipular sua essência, você finalmente se torna livre. Carl Jung acreditava que toda ação, emoção ou pensamento consome um tipo específico de combustível invisível, a energia psíquica. É com ela que você cria, ama, sonha, planeja, supera traumas e enfrenta o mundo. Mas o que quase ninguém entende
é que essa energia é limitada. Ela precisa ser administrada com a mesma cautela que damos ao nosso tempo e à nossa saúde. Se você entrega essa energia aos lugares errados, às pessoas erradas ou a padrões inconscientes, acaba vivendo em um estado constante de exaustão, sem saber o porquê. É como carregar um celular sem perceber que tem dezenas de aplicativos rodando em segundo plano. Você acorda cansado, vive distraído e passa a achar que isso é normal. Não é. Para Jung, quando essa energia é drenada, seu ego se torna frágil e seu inconsciente começa a dominar sua vida sem que você perceba. A sombra, que representa todos os aspectos reprimidos ou negados da sua psique, ganha força. E é aí que você começa a agir contra si mesmo, a repetir ciclos destrutivos e a atrair pessoas que reforçam seus vazios. O pior é que essas pessoas se alimentam justamente da sua tentativa de curá-las. Você tenta ajudar, apoiar, salvar, e enquanto faz isso, perde partes de si. Jung afirmava que a pessoa que não está consciente de suas próprias sombras será eternamente manipulada por elas. E muitas vezes, essas sombras vêm disfarçadas de bondade, de empatia, de compreensão. É assim que você se torna presa fácil. A verdade é que sua energia é o recurso mais valioso que você possui. É com ela que você toma decisões, estabelece limites e constrói sua realidade. E por isso, aqueles que vivem desconectados de si mesmos, aqueles que não fazem o trabalho interior que Jung tanto defendia, vão buscar essa energia em você e vão fazer isso de forma silenciosa. Não com gritos, mas com carências. Não com pedidos, mas com presença constante. Não com conflitos, mas com culpa. Eles se aproximam, se conectam e, aos poucos, te consomem. E se você não estiver consciente disso, acabará acreditando que está apenas sendo uma boa pessoa. Essa energia roubada não é apenas emocional, é psíquica. Ela afeta sua clareza, seu foco, sua criatividade, sua saúde e até sua espiritualidade. Jung dizia que o inconsciente não perdoa, ele cobra cada negligência. Ou você aprende a identificar os ladrões de energia ao seu redor, ou sua mente entrará em colapso. É assim que nascem os estados de ansiedade crônica, depressão silenciosa e até doenças físicas, porque quando sua psique é invadida, seu corpo responde. Ele tenta gritar o que sua mente não está conseguindo ouvir. E o que ele está tentando dizer é: proteja sua energia. Agora, antes de continuar, pare e observe sua vida. Existe alguém que sempre te procura quando está mal, mas desaparece quando está bem? Alguém que te sufoca emocionalmente, mesmo que sorria? Alguém que te culpa, que faz você se sentir responsável pelo que ela sente? Se sim, essa pessoa pode estar colhendo sua energia. E a única forma de impedir isso é assumindo o controle da sua própria psique. Jung ensinava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, só acontece quando você recupera sua energia dispersa, enfrenta suas sombras e estabelece limites internos claros. E essa jornada começa agora. Parte 2. A sombra e o vínculo tóxico. Invisível para Carl Jung, a sombra representa tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Medos, inseguranças, impulsos reprimidos, dores não curadas. O problema é que, ao negar essas partes, você não se livra delas. Você apenas as projeta nos outros. E é justamente essa projeção que forma laços invisíveis entre você e pessoas que vivem na mesma frequência de feridas. Isso cria um tipo de vínculo, tóxico e silencioso, onde dois inconscientes se alimentam um do outro. E esse tipo de relação não se constrói pela consciência, mas pela necessidade inconsciente de sobrevivência emocional. É um laço profundo, sutil e destrutivo. Essas pessoas, muitas vezes chamadas de vampiros energéticos, não necessariamente são más ou conscientes do que estão fazendo. Na verdade, segundo Jung,
Elas agem por compulsão inconsciente. Elas sentem um vazio interno tão grande, tão silencioso, que ao se conectar com alguém que possui energia, vitalidade, presença, elas encontram uma válvula de escape. Mas essa conexão não é equilíbrio, é parasitismo. A energia que te pertence passa a alimentar as feridas que elas se recusam a olhar. Você vira a ponte entre a dor não enfrentada delas e a fuga que elas criaram da realidade. O mais perigoso é que você começa a confundir isso com amor, amizade ou obrigação moral. Porque essas pessoas sabem exatamente como acionar sua culpa, seu senso de empatia, sua vontade de ajudar. E isso te prende. Jung afirmava que tudo o que é inconsciente em você será vivenciado como destino. Ou seja, se você não estiver consciente das suas sombras e carências, vai sempre repetir os mesmos padrões, vai sempre atrair o mesmo tipo de gente, vai sempre se doar demais, até não sobrar nada. E isso não é azar, isso é psicodinâmica inconsciente. Você só quebra esse ciclo quando decide encarar a própria sombra, quando reconhece que parte de você se sente valorizada ao salvar o outro, que parte de você tem medo de se afastar e parecer egoísta, que parte de você ainda acredita que amor é sinônimo de sacrifício. Quando essas verdades emergem, você começa a se libertar. Porque ninguém pode colher sua energia se você não oferecer acesso a ela. E você só oferece acesso quando há brechas dentro de você. Essas brechas precisam ser fechadas, não com raiva, mas com consciência. Portanto, a verdadeira proteção começa quando você entende que a cura não está em afastar pessoas negativas, mas em iluminar suas próprias sombras. Quando você faz isso, as relações mudam. Você deixa de atrair parasitas emocionais. Você começa a construir vínculos baseados em presença real e não em carências mútuas. E, principalmente, você recupera a posse da sua energia. Jung diria que isso é o início da individuação, a jornada de volta para si mesmo, a única que realmente importa. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E é exatamente por isso que muitas vezes você não percebe que está sendo drenado, porque você confunde os sinais internos. Você sente cansaço, ansiedade, vazio, mas acredita que é culpa sua. Acha que está fraco, desmotivado, perdido. Só que, na verdade, a sua energia está sendo colhida de maneira constante e silenciosa. E isso acontece com mais frequência quando você está cercado de pessoas que não carregam consciência própria, porque essas pessoas não sabem lidar com a própria dor. Então projetam, cobram, manipulam e exigem. O primeiro sinal é o esgotamento emocional que surge após certas interações. Você pode estar bem, mas basta encontrar determinada pessoa para sentir um peso inexplicável, uma sensação de drenagem. Jung chamaria isso de contaminação psíquica. São pessoas que não apenas falam de problemas, elas despejam emoções em você como se sua mente fosse um depósito. Elas não buscam solução. Elas querem que você carregue a dor delas. E como você tem empatia, acaba abrindo espaço para isso, acreditando que está ajudando. Mas, na prática, está sendo colonizado emocionalmente. Outro sinal é a culpa, manipulada. Pessoas que colhem sua energia sabem como torcer palavras, situações e até memórias para fazer você se sentir responsável pelo sofrimento delas. Isso é uma forma sutil, e muitas vezes inconsciente, de controle. Jung afirmava que o inconsciente coletivo carrega arquétipos de vítima e salvador, e muitos assumem esses papéis como forma de sobreviver psicologicamente. Se você não estiver atento, vai ocupar a função de salvador sem perceber. Vai se sentir culpado por colocar limites, por dizer não, por priorizar sua paz. E essa culpa é um laço energético, um contrato invisível de doação unilateral. Além disso, existem os que te sabotam com elogios,
Parece estranho, mas essas pessoas exaltam você não porque te admiram, mas porque querem garantir que você continue disponível. Elas dizem que você é o único que entende, a única pessoa boa que sobrou, alguém especial demais para ir embora. Soa bonito, mas é prisão emocional disfarçada de carinho. Jung explicava que todo vínculo inconsciente se sustenta por uma narrativa. E se você aceita essa narrativa sem questionar, se torna prisioneiro dela. Você vira personagem de uma história que nunca escreveu. A forma mais clara de identificar quem colhe sua energia é se perguntar: eu me sinto mais leve ou mais pesado depois dessa pessoa? Me sinto expandido ou diminuído? Inspirado ou drenado? E, principalmente, sou eu mesmo ao lado dela? Ou preciso me moldar o tempo todo para ser aceito? Essas perguntas não são simples, mas são libertadoras. Porque uma vez que você reconhece quem está drenando sua energia, você recupera o direito de proteger sua essência. E essa consciência, para Jung, é o primeiro passo para sair da escravidão emocional inconsciente. Proteger sua energia não é se isolar do mundo, cortar todos ao redor, ou construir muros emocionais. Jung acreditava que o verdadeiro poder está no centro, no ponto de equilíbrio entre o interno e o externo, o consciente e o inconsciente. E isso só é possível quando você se conhece de verdade. Autoconhecimento não é só entender seus gostos ou sua história. É reconhecer padrões inconscientes que regem suas decisões, suas relações e suas permissões. É saber por que você se sente sugado, por que não consegue dizer não, por que repete laços que te enfraquecem. Sem isso, qualquer defesa será temporária. O primeiro passo é criar um espaço interno onde sua consciência reine. Isso exige práticas de introspecção profunda. Pode ser por meio de journaling, meditação ativa, como Jung fazia com sua imaginação ativa, análise de sonhos ou até psicoterapia junguiana. Quando você cria esse espaço, começa a ouvir a si mesmo antes de responder ao mundo. Você deixa de reagir no automático e passa a agir com intenção, sua energia. Então deixa de ser um bem público e volta a ser uma propriedade privada. E a partir daí você pode decidir: isso eu compartilho, isso não. Essa pessoa entra, essa não. Outro passo fundamental é aprender a dizer não com consciência. Muitas pessoas têm medo de parecer frias, egoístas ou cruéis. Mas Jung ensinava que negar o outro quando necessário é um ato de preservação da alma. O não que protege sua energia é sagrado. Ele impede que sua psique seja invadida por demandas que não te pertencem. E mais do que isso, ele redefine as regras do jogo. Quem te ama de verdade aprende a respeitar seus limites. Quem apenas colhia sua energia desaparece. A proteção energética também exige que você se reconecte com o sagrado dentro de si. Jung dizia que o ser humano moderno sofre porque perdeu o contato com o simbólico, com o mito, com o mistério. E essa desconexão abre brechas emocionais. A espiritualidade, independente da forma como você pratica, é uma âncora energética. Quando você se conecta com algo maior, você se lembra de quem é. E quando você sabe quem é, ninguém mais consegue te consumir, porque seu valor deixa de depender do outro. Sua identidade não é mais moldada pela necessidade de aceitação. Por fim, você precisa entender que proteger sua energia é um processo diário. Não existe fórmula mágica. Existe vigilância, consciência, compromisso com seu mundo interior. Carl Jung não queria que você se tornasse invencível, mas sim inteiro. Porque quando você se torna inteiro, mesmo com suas falhas, traumas e luzes, você para de ser alimento para os vazios alheios. E aí sim, sua energia se torna inatingível, porque ela volta a te pertencer. Jung acreditava que o maior objetivo da vida não é ser feliz, mas se tornar quem você é. Esse processo
chamado de individuação, exige coragem, confronto e liberação. Coragem para olhar para dentro e reconhecer as feridas que te fazem se doar demais. Confronto com os padrões inconscientes que te fazem repetir ciclos. E liberação das pessoas, crenças e emoções que não pertencem mais à sua jornada. Essa não é uma caminhada fácil, mas é a única que realmente liberta. Porque você não veio ao mundo para ser fonte de energia para os outros. Você veio para expressar sua essência, sua missão, sua verdade. A partir do momento em que você decide proteger sua energia, o mundo começa a reagir. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão te atacar com culpa, e muitas vão tentar reconquistar o controle. Mas isso não é sinal de que você está errado. Isso é prova de que você finalmente está se tornando autêntico. Jung dizia que a individuação não é bem vista pelo coletivo, porque quem desperta incomoda quem ainda dorme. E quem não tem controle sobre si, sempre tentará controlar os outros. Mas agora, você está fora desse ciclo. Essa nova postura vai te permitir ver com clareza quem são seus aliados e quem são seus drenadores. Vai te ensinar que amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Que empatia não significa carregar o fardo do outro. Que ser bom não é sinônimo de ser permissivo. Você não precisa salvar ninguém. Você só precisa ser inteiro. E quando você é inteiro, inspira outros a também se reconstruírem. Sem cobrança, sem manipulação, sem esgotamento. Esse é o novo nível de conexão que você vai alcançar. Proteger sua energia, então, se torna um estilo de vida. Você passa a observar mais e reagir menos. A escolher com sabedoria onde investir sua atenção. A recusar convites que sua intuição já sabe que vão te sugar. E principalmente, a dizer sim apenas ao que expande sua alma. Jung acreditava que a verdadeira cura acontece quando você une o que está acima com o que está abaixo, o que está fora com o que está dentro. E nesse equilíbrio, você encontra algo que ninguém pode te roubar, sua própria energia vital. E agora que você compreende tudo isso, a decisão está nas suas mãos. Ou você continua permitindo que o mundo colha sua energia, ou você assume o poder de protegê-la permanentemente. Porque no fim das contas, ninguém vai te salvar. Mas quando você se conhece de verdade, descobre que nunca precisou de salvador. Só precisava lembrar que a energia sempre foi sua e que agora você vai usá-la para ser quem você nasceu para ser. Se esse vídeo te abriu os olhos, não saia sem dar o próximo passo. Clique no botão de curtir, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente desenterra as verdades que ninguém tem coragem de dizer. E se você sentiu que esse conteúdo falou com a sua alma, compartilha com alguém que precisa acordar, porque tem muita gente sendo drenada e nem percebe. Nos comentários me diz, quem você acha que tem colhido a sua energia? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Você não está sozinho, mas só você pode se proteger. Até o próximo mergulho profundo.